Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou a irmã Tanta da igreja em Greenville e nessa manhã eu estou aqui para agradecer as irmãs, porque no ano passado eu vim para o retiro e quando eu saí daqui do retiro, meu filho já estava bem doente. Nós voltamos para casa e quando nós chegamos em casa, ele não parava de piorar, nada diminuía a dor de cabeça dele. E na terça-feira, no dia 21 de outubro, não teve jeito, ele acordou, ele não se equilibrava, falava, mãe, está tudo rodando, eu estou enxergando duas da senhora, o olho dele estava totalmente cruzado, e eu falei, eu vou te levar para o hospital. Eu levei ele para o hospital, chegando lá, na pediatra dele, ela falou, corre para o hospital memorial, porque tem algum problema muito sério no cérebro do Felipe. Levamos ele para lá, passamos o dia em observação, fazendo exames, e no fim da noite chegou o diagnóstico que nós nunca esperávamos, que o Felipe estava com meningite. E a gente ficou muito apreensivo, muito preocupado, mas naquela expectativa de que poderia ser viral, poderia ser menos agressiva, mas não foi. Quanto mais os médicos viam, piores eram as notícias. E aí, às 8h20 e poucos da noite, veio o diagnóstico de que ele iria para a UTI porque ele estava com meningite bacteriana e com pneumonia bacteriana. Ele foi internado, subiu para a UTI e numa situação muito difícil. E quando foi mais ou menos 1h30, quase 2h da manhã, depois de fazer vários testes, a enfermeira chamou o pastor, que estava comigo no quarto, pai dele, e falou assim, olha, o Felipe ele não responde, ele não reage, e nós vamos chamar o médico para poder fazer o teste para ver se ainda tem atividade cerebral. E naquele momento, eu e meu esposo ali, naquela UTI, nós vivemos o momento mais angustiante da nossa vida, porque a gente viu o nosso filho naquela maca inconsciente. E foi uma fração de segundo, se as irmãs me perguntarem se eu tive muita fé, como que foi que aconteceu, foi apenas uma lembrança. Quando eu abracei o pastor e ele chorando muito, a gente não conseguia nem falar, a gente só olhava um no olho do outro e pensava com a gente, acabou, a gente está aqui com o nosso filho e não tem mais jeito. Mas só que eu me lembrei que a gente tinha acabado de chegar de um retiro, que o tema foi entrai com confiança no trono de Deus. E o pastor Luiz, ele falou aqui, irmãs, vocês estão voltando para casa, mas o Senhor não vai colocar virtude na barra da saia de vocês, não. Ela já está aí, é só vocês usar. E foi muito rápido, o pastor me abraçou e chorou, e na minha cabeça veio a saia. E aí eu peguei a minha saia, eu coloquei na cabeça do Felipe e comecei a falar, Senhor, podendo teu sangue tem atividade cerebral, aí sim, tem atividade cerebral, Senhor. E aí eu fui, mas só que ele precisava falar alguma coisa, ele não reagia. E a enfermeira falou, ele precisa falar. E aí a gente orando com a mão na cabeça, a saia na cabeça, clamando pelo sangue de Jesus. E aí o pastor falou para ele, filho, fala o seu nome, por favor, fala o seu nome. E ele falou, Felipe. Bem devagarzinho, ele falou, Felipe. E aí o pastor levantou, glória a Deus, e no meio da UTI, as enfermeiras vieram correndo, e aí elas falaram, mas ele precisa falar de novo, porque a gente precisa ouvir. E eu, ai, Senhor, tem misericórdia, esse menino tem que falar de novo. E eu ali, eu não estava nem aí para as enfermeiras. A minha saia estava na cabeça dele, a minha mão estava na cabeça dele. E eu, filho, por favor, fala o seu nome. E ele falou para as enfermeiras, Felipe. E os médicos vieram e falaram, não, tudo bem. Ele foi melhorando no outro dia. E eles falaram, é muito grave. E ele vai ficar aqui internado por muitos meses. Isso vai demorar. E se ele sair daqui, ele vai sair com sequela, porque a meningite ela já comprimiu o nervo óptico, ele já estava com sequelas. Mas só que o nosso Deus, ele faz perfeito, conforme o tempo foi passando. Isso foi na terça-feira, passou quarta, passou quinta, passou sexta. No sábado, quando eu fui para casa tomar banho e ver os outros meninos,
Ele virou para mim e falou assim: mãe, você traz o meu pad com a minha baqueta, porque eu vou treinar que quarta-feira eu vou estar tocando na igreja. E eu busquei o pad dele, e as enfermeiras, os médicos entravam e via ele batucando naquela cama de hospital. E ele treinou. Quando foi no domingo, gente, como é que a gente vai falar para o Felipe que ele não vai tocar, né, na quarta-feira? Ele não tem nem previsão para sair daqui. E quando foi no domingo isso, todo mundo vindo da igreja, indo lá visitando ele, e ele falava: olha, eu estou treinando que eu vou tocar no culto quarta-feira. E a gente, quando foi na segunda-feira que nós acordamos, os médicos vieram e falaram assim: Felipe, você vai para casa. E ele foi para casa, e quando foi na quarta-feira, ele estava na igreja tocando, e ele falou para mim, ele falou: mãe, eu quero que você cante o hino da Cassiane, hino da vitória, porque eu já treinei todas as viradas. E eu cantei o hino, e ele foi tocando, mas só que a história, o pastor e ele veio no retiro da Memobrarte, eles contaram só até aí. Mas só que o inimigo, ele é sujo. E o maior milagre, o Senhor vem operando no dia a dia, na minha vida, e eu tenho certeza que em todas as varoas aqui, porque a maior guerra que a gente precisa vencer é contra o nosso inimigo. E depois de 2 semanas de atestado que ele voltou para a escola, os amiguinhos começaram a falar: ué, o que aconteceu com você? E ele: eu quase morri, eu tive meningite. E os amigos começaram a falar para ele: não é grave não. Não, para com isso, você está inventando. E ele chegava em casa triste e falava: mãe, para com esse negócio de falar que Deus me deu um milagre, porque não foi tudo isso não. E aquilo entristeceu tanto o meu coração, porque eu falava: Senhor, o inimigo está jogando seta na cabeça do meu filho, está repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Ele estava lá, Senhor, inconsciente, mas nós sabemos que tu fizeste. Agora eu preciso que tu dê uma experiência para o Felipe, eu preciso que ele viva contigo uma experiência. E eu ficava orando, ele ia para a escola e os amiguinhos falavam que não foi tudo isso que Deus tinha feito na vida dele. E eu falei: você está repreendido, Felipe. O Senhor fez um grande milagre na sua vida. Passou 1 semana e eu orando: Senhor, dá experiência para o teu jovem. Senhor, tenha um encontro com o teu jovem. Firme no coração dele a convicção de que tu fizeste um grande feito na vida dele. E aí, no meio da aula de inglês, a professora abriu um artigo e falou: hoje nós vamos aprender sobre a vida da atleta paralímpica Amy Purdy. Ela, com 19 anos, ela teve meningite bacteriana e ela perdeu as 2 pernas, ela perdeu as funções renais e ela perdeu a audição. E aí, naquele momento, a sala inteira virou para ele e falou: Felipe, ela teve o mesmo que você. E ele falou: e aí, eu estou te ouvindo e eu estou com as minhas 2 pernas aqui. E aí ele chegou em casa e ele falou: mãe, eu falei para os meus amigos e eles nunca mais falaram para mim que o que tinha feito na minha vida era pequeno. Nunca mais. E ele fez, e não para, irmãs, ele fez a prova do estado, uma prova de 200 questões para nivelar o nível dos alunos da Carolina do Sul. E ele acertou todas as questões. Todas. E a diretora, na semana passada, eles fizeram um café da manhã, uma escola com mais de 2.000 alunos, apenas o Felipe e 14 alunos tiraram nota máxima, e eles fizeram um café da manhã, e naquele café da manhã para os alunos, a diretora virou para ele e falou assim: Felipe, tem alguma coisa no seu cérebro, eu queria o seu cérebro, porque depois de tudo que você passou, Felipe, você é um aluno brilhante, e o Senhor vai mostrando para os nossos filhos todos os dias grandes coisas eu tenho feito na sua vida. E nós, como mães, a gente tem que estar sempre atenta, sempre direcionando, sempre potencializando os feitos de Deus na vida dos nossos filhos, porque eles não têm experiências, e lá na frente ele não pode viver das minhas experiências, ele tem que ter as dele, e nós estamos aqui, né, juntas, pedindo pelos nossos filhos. Eu agradeço muito de coração todas as irmãs que oraram, e a vitória é nossa. Eu agradeço a minha oportunidade.